Começando mais um Tech 23, eu sou Samuel Victor e hoje eu vou fazer uma listinha aqui pra vocês com 5 filmes pra ver nessa quarentena e que refletem muito bem aquilo que a gente tá passando hoje sobre pandemia, epidemia, colapso da sociedade e também um pouquinho de apocalipse. É ruim falar desse jeito, é meio complicado e parece até bruto, mas eu acho que seja muito interessante e ainda assim são filmes muito bons pra gente passar o tempo aí nessa quarentena. Então, sem mais enrolação, chega aí. O quinto título dessa lista aqui é Resident Evil 1. Ele tem uma sequência aí, pelo menos 5 ou 6 filmes ao todo dessa franquia e até muitos jogos também, pelo menos 7 se eu não me engano. O primeiro filme pra mim é de longe o melhor de toda a franquia nos cinemas, porque ele retrata muito bem o que os jogos têm, mas também insere novos elementos e novos personagens que fazem sentido para a história. Então ele faz um equilíbrio muito bem entre os jogos e também criando uma nova linha de história para os cinemas, coisa que se perdeu ao longo dos outros filmes, porque ele desligou-se muito dos jogos, mas também acabou desenvolvendo só aquilo que foi colocado para a história em si do cinema, não levando em consideração o universo que é muito melhor explicado e muito bem explorado nos jogos. No início você vê muito mais as coisas fechadas, só num foco ali específico, bem naquele negócio lá da colmeia, fazendo as pesquisas para cosméticos, ou seja, para rejuvenescimento humano, que dão errado e acabam virando um vírus que transforma as pessoas em zumbi, mas quando o filme vai se desenvolvendo, a gente vê aquilo ali numa escala maior, chegando na parte da cidade e tudo mais, a gente vendo o caos que realmente aconteceu por causa daquela propagação. Dando sequência aqui nessa lista, chegando no quarto lugar, mas ainda assim mantendo aqui nos méritos desses filmes de zumbi, nós temos Guerra Mundial Z, que tem o Brad Pitt como o protagonista. E aí, na minha opinião, esse filme aqui ele peca um pouquinho em exagerar nesse destaque do protagonista, sendo que o cara necessariamente não seria tão relevante assim para a história, mas ainda assim ele traz elementos muito legais e ele é muito mais um filme de aventura do que necessariamente de suspense. Tem alguma coisa ali ou outra mexendo nessa parada do suspense, do thriller e tudo mais, mas você vê que é um filme muito mais misturando a ficção científica com a aventura. Não quer dizer que as aventuras sejam divertidinhas nem nada não. Esse filme ele mostra muito mais em larga escala, globalmente falando, o que é que pode acontecer em relação a caos e em relação à sociedade. Basicamente aqui na história a gente tem o Brad Pitt como um repórter que acompanha o que está acontecendo com a sociedade, o colapso que está acontecendo, tudo que está sendo feito com esforços para poder conter a propagação e também para procurar uma cura para resolver aquela situação. Ele é um filme muito mais enérgico, ele é um filme muito mais frenético e tem muitas cenas que trazem muito isso, principalmente quando ele usa os zumbis, quando você vê um amontoado daqueles bichos se juntando e formando meio que uma massa para poder chegar onde eles precisam. Você tem um zumbi muito mais enérgico e uma coisa muito mais em grande escala, então você tem uma noção muito maior dos estragos que estão sendo apresentados em tela. E chegando no terceiro lugar, um filme com Will Smith, que até hoje, na minha opinião, é muito bom, é um filme que tem muito equilíbrio entre certos elementos que eu digo já pra vocês. Ele até hoje continua muito bem e pra mim é um dos melhores desse gênero. Tô falando de Eu Sou a Lenda. Aqui na história, basicamente, o que nós temos é que estão fazendo buscas e pesquisas para encontrar a cura pro câncer. A parada deu errado, como geralmente acontece nesses filmes, e tudo acaba se propagando num vírus que faz mutação nos seres humanos. A gente já tem uma pequena diferença em relação aos outros, os dois anteriores, porque as pessoas não viram zumbis, eles meio que acabam se transformando em monstros. As pessoas não morrem, elas acabam sofrendo mutação em que ficam muito mais sensíveis à luz do sol, eles acabam ficando extremamente agressivos, perdem os pelos do corpo inteiro e tudo mais. O filme ele foca muito mais especificamente numa cidade, naquela cidade lá, se eu não me engano é Manhattan, e ali a gente vê as consequências das coisas que têm acontecido exatamente lá. A gente não tem uma visão muito maior de mundo, e sim de um espaço fechado, de uma coisa mais focada. E como eu disse, esse filme aqui pra mim, ele ainda continua muito bom, porque ele consegue fazer um equilíbrio muito bem entre ação, aventura, ficção científica, suspense e até colocar um pouquinho de drama na história. Por isso que eu acho que ele traz muito mais equilíbrio do que os dois anteriores e por isso continua muito bom até hoje. Além da atuação sensacional do Will Smith, que traz muito mais peso para a história. E aí no segundo lugar, esse filme que poderia sim ser o primeiro lugar, mas eu preferi colocar em segundo por alguns detalhes,
eu tô destacando nesse momento o Ensaio sobre a Cegueira, filme baseado aí na obra literária do Saramago. O filme é incrível, o filme até hoje permanece muito bom, apesar dele ser até um pouquinho mais calmo do que os 3 anteriores. Na história que a gente tem a sociedade passando por um problema que é meio que desconhecido no início, e aos poucos a história vai mostrando isso e você vai percebendo esses detalhes. Do nada a galera começa a ficar cega e isso vai se espalhando um a um, pouco a pouco, e as medidas que são tomadas para conter aquilo ali tornam a situação ainda mais complicada, porque o governo pega essa galera que tá ficando cega de pouco a pouco e vai isolando em alguns centros, e as coisas que são feitas lá e também o tratamento para chegar naquele momento é bem brutal. Você consegue ver a que ponto o ser humano chega e o quão pesada a história consegue ficar, mostrando só o que o ser humano pode fazer com a sociedade quando tudo isso entra em colapso. E aí, no primeiro lugar dessa lista aqui, um filme de 2011 que, na minha opinião, até mais do que o Ensaio sobre a Cegueira, ele traz as coisas muito mais reais, ele traz a história de uma forma muito mais palpável. A gente consegue, inclusive, ver semelhanças nesse filme, que eu vou dizer agora, com as coisas que estão acontecendo hoje em dia. Então a gente consegue ter parâmetros aí para fazer as comparações. Contágio, filme de 2011, que traz muita coisa que deixa a gente preocupado se for parar para comparar com o que está acontecendo hoje em dia. Tem mais ou menos semelhança com o roteiro que é apresentado nesse filme, as coisas meio que acontecem, entre aspas, da mesma forma. Por isso o filme se torna bem real, bem palpável, e traz até uma preocupação se a gente for parar para analisar no meio que a história termina. A gente tem caos na rua, colapso, sociedade, as medidas que são tomadas para tentar conter tudo. Além disso, a gente tem algumas pessoas que tentam meio que lucrar ou então crescer em relação a essa história aí, com os problemas que estão acontecendo. Teve muita pesquisa para ser desenvolvido e por isso ele é um filme que acerta tanto nessa questão. E fora que esse filme tem um elenco absurdo, recheado de estrelas, muita gente conhecida de Hollywood. Você tem Matt Damon, Gwyneth Paltrow, tem Lawrence Fishburne, Bryan Cranston, você tem Jude Law, Kate Winslet, se eu não me engano, também tá nesse filme. Embora uns tenham mais relevância que outros, você tem um elenco que dá muito mais peso a toda a trama e são realmente pessoas que entregam ótimas atuações. Então é isso, me diz aqui nos comentários se faltou algum filme que você assistiu, que você curte mais e que não tá nessa lista. Me avisa aqui nos comentários e também diz o que você achou, qual que é o seu preferido desses 5 que eu destaquei aqui. Deixa aqui o seu like se curtiu esse vídeo e se não for inscrito já se inscreve para não perder nenhum vídeo novo, porque é vídeo novo toda semana, hein? Eu espero que você tenha gostado, te vejo na próxima. Valeu, falou!